E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje tem por título Recursos Persuasivos em Textos Publicitários. Mas antes da gente entender um pouquinho sobre os recursos, vamos entender o que é um texto persuasivo. Vamos ao texto, então. Os textos persuasivos são aqueles que têm como objetivo principal convencer o leitor, ou seja, induz o receptor a adotar certo comportamento. Assim, a partir de um propósito bem definido, eles utilizam recursos persuasivos e um discurso argumentativo bem convincente. E sem nos dar conta disso, estamos todos os dias lendo textos persuasivos, seja a correspondência, os outdoors, as promoções de lojas, dentre outros. Trata-se, portanto, de um tipo de modalidade textual, muito utilizada pelos meios de comunicação, artigos científicos, textos publicitários, posto que seu principal intuito é fazer o leitor mudar seu comportamento. Vamos fazer um destaque a esse aqui, aos textos publicitários. De tal modo, um texto publicitário que tem o propósito de vender um produto ou um serviço tem de estar preparado para atingir seu público-alvo, né? Então, assim, o texto persuasivo tem este papel de convencer o leitor, ou seja, o receptor, sobre aquele produto ou sobre aquela determinada situação ou coisa, certo? Vamos lá, então, entender um pouquinho das características dos textos persuasivos. As principais características dos textos persuasivos são convencer e seduzir o leitor, utilização de recursos persuasivos, forte argumentação, textos atraentes, uso de verbos no imperativo e uso de adjetivos. Aqui a gente tem algumas dessas características, onde o seu texto tem que estar mais atraente, mais que consiga convencer o leitor daquilo que você está falando e daquilo que você queira vender ou daquela opinião que você queira convencer, tá? Quando a gente diz assim que tem que ter uma forte argumentação, a gente precisa usar elementos que comprovem isso. Nosso texto tem que ter verbos no imperativo. Uma curiosidade, você sabia que ao consumir determinado produto, você tem que olhar um pouquinho o rótulo dele para ver como é essa propaganda, como é essa publicidade em cima desse produto? Então comece a partir de hoje a ter essa curiosidade de olhar como os verbos estão lá, como é a propaganda, como é que ele lhe convence a usar aquele produto, certo? Vamos aqui entender também o que é persuadir conforme o dicionário. Vamos lá. Segundo o dicionário online Michaelis, alguns dos significados de persuadir são levar alguém ou a si próprio a crer ou a aceitar, convencer-se, levar alguém ou a si próprio a tomar decisão sobre algo, fazer alguém mudar de ideia ou atitude por autoridade, argumentação, raciocínio, entre outros, ou fazer alguém ter certeza sobre algo. Aqui a gente tem uma justificativa de acordo com o dicionário do que significa persuadir. Vamos lá então, continuar. Perceba, portanto, que para persuadir o seu leitor, será necessário que você use bons argumentos. Vamos conferir aqui alguns recursos persuasivos que você pode usar em seus textos para conseguir convencer o leitor. Primeiro, você precisa ser coerente. Essa primeira dica pode parecer bem óbvia, mas é importante que você seja coerente durante todo o texto, evitando se contradizer. Ou você acha que conseguirá convencer o leitor se não mantiver coerência entre todas as suas ideias? Esse é o primeiro ponto, ser coerente. Segundo, use argumentos de autoridade. Se você souber ou lembrar, caso não seja possível pesquisar, de alguma fala de alguma autoridade naquele assunto, cite-a, pois ao usar como argumento o que um especialista ou pesquisador da área disse, ficará mais difícil para o leitor contestá-lo, já que você está embasando seu raciocínio com pensamentos de alguém que tem autoridade naquele assunto. Então, nossas primeiras duas dicas é ser coerente e usar argumentos de autoridade. Tá? Quando você for escrever seu texto para persuadir, ou seja, para convencer alguém, você tem que ser coerente. Não pode se contradizer, não pode usar dois argumentos contrários. Outro ponto importante é o argumento de autoridade. O que é isso? É usar uma fala,
alguma explicação de alguém que tem relevância naquele assunto. Por exemplo, se você vai fazer um texto esportivo, você vai usar alguém de referência esportiva, alguém de autoridade, alguém de renome do meio esportivo, certo? Vamos continuar algumas dicas que a gente tem sobre o texto persuasivo. Outra, faça comparações. Uma ótima forma de convencer o outro é fazendo comparações. Ao comparar fatos ou situações que reforcem sua opinião, isso fará com que fique menos difícil para que outros contestem seus argumentos, tá? Então, bom fazer comparações. Exemplifique. Sempre que possível, apresente ao leitor exemplos de situações que corroborem o que você está dizendo, ou seja, coloque exemplos para ficar melhor a sua explicação, a maneira que as pessoas vão interpretar o seu texto. Faça a relação de causa-consequência. Aponte as possíveis consequências negativas que podem ser causadas pelo ponto de vista oposto ao seu e mostre que aquilo que você defende pode trazer consequências positivas, caso seja adotado. Contudo, não invente nem minta, seja sincero, para que seus argumentos não sejam invalidados posteriormente. Outra característica: use verbos no imperativo. Analise bem o tema e a proposta e perceba se cabe àquele texto o uso de verbos no imperativo. Caso a resposta seja positiva, use-o. Eles os ajudarão a convencer o leitor. Aqui a gente está dando algumas dicas das características deste texto persuasivo, esses recursos que vocês podem usar para compor esse texto de vocês. Vamos a outra característica. Mantenha a impessoalidade. Os textos discursivos, geralmente, exigem que o autor seja imparcial. Para isso, escreva seu texto na terceira pessoa, mas como a impessoalidade entra como recurso persuasivo, por mais que o leitor saiba que o texto aborda a opinião do autor sobre aquele tema, ao usar a terceira pessoa, você dá ao texto um tom de que aquela opinião não é só sua, de que se trata de um consenso geral. Por exemplo, seja claro e objetivo. A falta de clareza e objetividade tornarão seu texto confuso, dificultando que você consiga convencer o leitor para que seu texto seja claro e objetivo. Tente usar um vocabulário simples, evitando palavras difíceis ou pouco conhecidas. Evite também a subjetividade, ou seja, não deixe em seu texto suas marcas pessoais. Essas características vão melhorar esse texto que vocês querem escrever, tá? Esses recursos, essas ideias, são para melhorar e para fazer com que vocês consigam convencer o leitor de vocês sobre o assunto que vocês estão tratando, tá? Então, só recapitulando, vocês têm que manter a impessoalidade e vocês têm que ser claros e objetivos. A finalidade dos textos persuasivos é convencer. Imagine-se atravessando a rua e se deparando com um enorme outdoor, sentado à mesa de um estabelecimento e presenciando alguém entregando panfletos. Enfim. Vamos aqui entender um pouquinho como o recurso persuasivo ele vai influenciar em outros elementos, em outros contextos. Por exemplo, no anúncio publicitário. A finalidade de quem se dispõe a criar um anúncio publicitário é a de vender uma ideia, um produto, de anunciar acerca de um determinado evento, entre outros propósitos. Esse é do anúncio publicitário. Temos o anúncio classificado, que ele é para comprar, vender, trocar, alugar, anunciar acerca de algo que se encontra desaparecido, anunciar e procurar sobre ofertas de emprego, entre demais intenções. Temos também exemplo na campanha comunitária, que ela tem o papel de quê? De mobilizar a população a adotar um determinado tipo de postura, tendo em vista a conscientização acerca de um determinado problema social. Temos também outro exemplo em cartaz. Diz assim: diga não à violência. Trata-se de um discurso que pode estar presente nos cartazes, usados por pessoas que participam de uma marcha pela paz. Por que não? Como se vê, induz o interlocutor, de uma forma geral, a demonstrar a aversão à violência, ou seja, vai induzir a não prática da violência. Pois bem, diante dessas elucidações, ou seja, dessas explicações, é bom não se esquecer de que, a todo momento,
convivemos com os textos considerados persuasivos. E o melhor, sem precisarmos sair de casa, bastando para isso que olhemos na caixinha de correspondência, não é mesmo? Aqui ele dá um exemplo mais próximo de você. Você já parou para olhar o seu e-mail? Lá você recebe vários e-mails, vários spams a respeito de venda, de produtos novos, de promoções. Tudo isso é uma maneira de convencer você a comprar aquele produto, aquela coisa, aquela situação, tá? Fique atento que a linguagem e persuasão podem ser uma dupla dinâmica, interferindo diretamente em suas escolhas. Por isso, é fundamental que saibamos o poder das palavras e dos diversos discursos que acessamos e ouvimos em nosso cotidiano. Aqui a gente tem uma tirinha bem rápida para vocês entenderem a persuasão. No primeiro quadrinho, nós temos uma velhinha vendendo uma maçã. Ela não convenceu. No segundo, nós temos uma cobra vendendo a mesma maçã. Não convenceu também. No terceiro, percebam que a gente já tem uma pessoa mais vestida, bem vestida, vendendo o mesmo produto e ainda fazendo uma oferta. Com mais 10, você ganha um celular, né? Então, assim, aqui a gente tem uma forma de persuasão, uma técnica em relação a esse mesmo produto que é a maçã. Vários elementos, vários personagens, mas a persuasão só se deu no terceiro quadrinho, onde tem um homem mais apresentável com uma outra oferta. Vamos à atividade para ver se vocês compreenderam a aula de hoje. Assinale a alternativa correta com relação aos principais suportes de veiculação dos textos publicitários. Na letra A nós temos assim: os textos publicitários são veiculados em revistas e jornais impressos. Na B, os textos publicitários circulam apenas na internet, em sites e blogs. Na letra C, os textos publicitários são os outdoors encontrados ao longo das ruas e avenidas das grandes cidades, alertando as pessoas com relação aos cuidados com a saúde e alimentação. E a letra D, os textos publicitários são veiculados em televisão, internet, rádio, jornais, revistas, outdoors, ponto de ônibus, postes de iluminação pública, entre outros. Então, em relação a essa característica dos textos publicitários, o que você conseguiu aí assinalar como correta? Acertou quem disse que é a D, que os textos publicitários são veiculados em vários meios de comunicação e não só num específico. Vamos à próxima. Com relação à linguagem empregada nos textos publicitários, marque a alternativa incorreta. Na letra A, há textos publicitários criados a partir de uma função referencial da linguagem, quando eles têm o objetivo de divulgar informações e utilidades públicas? Será? Na B, há textos publicitários desenvolvidos a partir da função emotiva da linguagem, quando eles pretendem alcançar seus objetivos por meio da emotividade dos leitores? Ou letra C, os textos publicitários podem ter função apelativa ou conativa, quando têm o objetivo de convencer alguém imperativamente a fazer ou comprar alguma coisa? Ou a letra D, grande parte dos textos publicitários é criada essencialmente a partir da função fática da linguagem para enfatizar a marca do produto anunciado? Será que vocês conseguiram identificar qual que está errada? Acertou quem disse a letra D. Grande parte dos textos publicitários é criada essencialmente a partir da função fática da linguagem para enfatizar a marca do produto anunciado. Tá? E aqui foi a atividade em relação ao nosso conteúdo. Para outras aulas e para revisar esta aula, é só acessar a plataforma Eduque. Então, até a próxima aula.